Pois bem, a palestra que nós vamos ter a partir de agora tem como título Só lhe deu glória e educação, ou a glória de Deus e a educação. Eu não pretendo fazer uma exposição de um texto bíblico, mas nós vamos iniciar com a leitura de 2 versículos que de alguma forma servirão como epígrafe da palestra que nós vamos proferir. Abra sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo de número 78. E eu lerei os versos 3 e 4, e esses 2 versículos vão funcionar como a abertura deste momento de reflexão. Salmo de número 78, versos 3 e 4. Vocês podem ler comigo esses 2 versículos da palavra do Senhor? Leiamos juntos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos falar com o Senhor em oração mais uma vez? Senhor, Tu nos criaste seres racionais. E nós fomos criados para pensar o mundo de acordo com os Teus pensamentos. Pedimos-te, portanto, que nos dês a graça de fazer isso quando pensamos este aspecto da realidade nesta noite. Não nos permitas pensar por nós mesmos de maneira autônoma, mas nos ensine a pensar com a nossa racionalidade humilhada diante da palavra do Senhor. Dá-nos, portanto, condições de compreender a maneira como devemos, de alguma forma, nos relacionar com esta esfera da vida cultural, que é a educação, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Dá-nos energia, dá-nos, ó Deus, disposição e dá-nos clareza, para que à medida que nós caminhamos, nós possamos compreender o que será dito. E aplica, Senhor, através do Teu Espírito, as coisas que serão ditas e que procedem de Ti no nosso coração. Dá que o nome do Senhor seja glorificado entre nós, e dá que nós sejamos abençoados, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Dr. Eber começou a sua palestra anterior dizendo que nós estamos vivendo um momento importante na história da igreja evangélica no nosso país. E eu concordo com ele. Nós, de fato, estamos vivendo bons tempos para o cristianismo em nosso país. E acredite, eu não estou falando da política nacional, ok? Eu estou me referindo à redescoberta que nós temos visto acontecer no nosso país, da abrangência do nosso desafio enquanto pessoas que servem a Deus. Nós temos visto na igreja brasileira uma espécie de renascimento do princípio tipicamente reformado de que o fim principal do homem é buscar a glória de Deus e de que isso deve ser feito em todas as áreas da nossa existência. Isso tem acontecido em vários lugares do nosso país e eu acredito que há um grande benefício que pode ser, de alguma forma, auferido dessa redescoberta da verdade de que existimos para a glória de Deus e que isso deve, de alguma forma, ser visto em todas as dimensões da nossa existência. Eu acredito que o resultado prático desta redescoberta tem sido basicamente duplo no contexto da igreja brasileira. Primeiro, convencidos de que a realidade como um todo é o ambiente no qual nós devemos servir a Deus, os cristãos brasileiros têm sido cada vez mais estimulados a se engajarem na vida cultural e a desenvolverem uma espécie de experiência menos alienada e mais participativa na cultura. Isso tem acontecido nos últimos dias. Os cristãos têm se envolvido de maneira mais ativa na vida cultural, em esferas como a vida social, a política, as artes, a educação e etc. E, ao mesmo tempo, os cristãos convencidos de que a fé cristã possui uma maneira particular de enxergar a existência,
tem se esforçado para tentar, de alguma forma, compreender e elaborar um entendimento tipicamente cristão das diversas esferas da realidade. Então, nós temos visto isso acontecer no Brasil. Os cristãos têm redescoberto a verdade de que nós existimos para a glória de Deus, e isso tem nos feito envolver-nos de maneira mais direta com a atividade cultural, ao mesmo tempo em que nos esforçamos para pensar o que seria entender cada uma das dimensões da existência cultural humana à luz de uma perspectiva cristã. Eu acredito que por trás desse esforço duplo dos cristãos, envolver-se com a cultura e pensar como isso deve ser feito à luz de uma perspectiva cristã, existem dois princípios que estão profundamente corretos. O primeiro princípio é o seguinte: promover a glória de Deus não tem a ver apenas com o nosso estado subjetivo ou com aquilo que nós sentimos, mas tem a ver também e principalmente com aquilo que nós fazemos. Esse é o primeiro princípio importante. Como é que nós promovemos a glória de Deus? E muitos cristãos ainda acreditam que glorificar a Deus tem a ver com aquilo que nós sentimos. Tanto é que às vezes nós confundimos o dar glória a Deus com os nossos movimentos litúrgicos, não é? Com as nossas expressões pessoais no movimento do culto. Mas a verdade é que glorificar a Deus não tem a ver apenas e simplesmente com aquilo que nós sentimos, mas tem a ver principalmente com aquilo que nós fazemos. É por isso que Pedro, em uma das suas epístolas, encoraja os cristãos a manterem o seu procedimento puro no meio dos gentios, para que os gentios vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, quando os crentes se engajam com a cultura, quando os cristãos se esforçam para compreender como cada uma das esferas culturais deve ser entendida à luz da palavra de Deus, eles estão pressupondo, em primeiro lugar, que promover a glória de Deus é alguma coisa que nós fazemos, é alguma coisa que tem a ver com as nossas atitudes. E o segundo princípio que eu creio estar por trás desse esforço por compreender cada área da vida cultural à luz de uma perspectiva cristã é o princípio de que nós jamais podemos terminar em Deus se nós não começarmos com Ele. Ou seja, nós não podemos esperar que nós vamos glorificar a Deus no nosso envolvimento com uma esfera cultural, se nós não considerarmos Deus na nossa compreensão dessa esfera. Isso nos é ensinado de maneira belíssima através do livro de Eclesiastes. Se você já leu o livro de Eclesiastes alguma vez, você sabe disso. Ele é um esforço para tentar encontrar Deus, começando sem Deus. E qual é a conclusão do livro de Eclesiastes? É que tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Porque é simplesmente impossível encontrar Deus se nós não começamos com Ele. Ou seja, se nós desejamos fazer alguma coisa prática que glorifica a Deus, nós precisamos compreender o mundo, a nós mesmos, a esfera na qual nós atuamos, levando Deus em conta. É por isso que, na passagem que nós estudamos com o Dr. Heber Júnior na palestra anterior, antes de o apóstolo Paulo dizer que para ele são todas as coisas, ele diz que tudo é dele e por meio dele. Antes de serem para ele, as coisas são dele porque ele as criou, e são por meio dele, porque ele as mantém. Então, por essas duas razões, eu acredito que elaborar uma compreensão tipicamente cristã de cada uma das esferas de nossa experiência da realidade, uma visão cristã da vida social, uma visão cristã da esfera política, uma vida cristã das artes e uma visão cristã da educação, é algo
extremamente importante se nós queremos glorificar a Deus enquanto experimentamos cada uma dessas esferas. Então, considerando isso que eu acabei de dizer a vocês, o objetivo da minha palestra nessa noite é ajudá-los a compreender alguns dos traços fundamentais de uma compreensão cristã acerca da educação. É isso que eu vou fazer hoje. Eu vou tentar esboçar com vocês nessa noite alguns traços fundamentais de uma compreensão cristã a respeito da nossa experiência educacional, que são, na minha opinião, básicos, elementares para uma prática pedagógica que promove a glória de Deus. Se você quiser ler depois isso sobre o que eu vou falar agora, isso está escrito no 4º capítulo do 2º livro que foi apresentado pelo Dr. Heber Júnior hoje, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma Perspectiva Cristã. O que eu vou fazer com vocês hoje à noite é quase que uma reprodução daquilo que eu escrevi no 4º capítulo dessa obra, e, portanto, você poderá ter, de alguma forma, o texto dessa palestra um pouco mais trabalhado se você adquirir o livro. Essa era a maneira de fazer propaganda. Pois bem, a pergunta com a qual eu gostaria de começar a minha elaboração de uma perspectiva cristã da educação é: qual seria o grande distintivo de uma compreensão cristã da educação em relação a compreensões seculares? Qual seria o grande diferencial de uma visão cristã a respeito da educação em relação a visões seculares? Reparem, em primeiro lugar, que eu não estou utilizando os termos educação cristã e educação secular aqui como geralmente as pessoas utilizam. Ou seja, educação cristã como aquilo que a família ou a igreja faz quando ensina a Bíblia ou moral para um indivíduo, e educação secular como todo o restante da vida de um indivíduo que a escola e outras instituições fazem. Geralmente essa é a distinção que as pessoas fazem entre educação cristã e educação secular. Mas a maneira como eu estou trabalhando com a distinção aqui é um pouco mais abrangente e um pouco mais profunda. Eu estou trabalhando com educação cristã e educação secular como dois tipos diferentes de visão educacional. Educação cristã, uma visão a respeito da educação que considera os pressupostos cristãos. E educação secular, uma visão a respeito da educação que não considera os pressupostos cristãos. Então, qual seria o distintivo de uma visão cristã da educação em relação a uma visão secular de educação? Basicamente, o grande distintivo da educação cristã é o seu comprometimento com Deus. O Dr. Heber Júnior se esforçou para dizer que isso está no centro da vida cristã para um reformado. E é claro que a visão cristã de educação proferida, defendida por um reformado, deve afirmar como ponto de partida que a grande diferença entre uma visão cristã a respeito da educação em relação a outras visões é que ela começa com Deus. Ela está comprometida com a verdade da existência e com a verdade do senhorio do Senhor. Então, o que é uma visão secular de educação? É uma visão que, ao elaborar o seu entendimento da atividade educacional, não considera a existência de Deus e não considera o governo de Deus sobre todas as coisas. O que é uma visão cristã a respeito de educação? É uma visão que considera o senhorio, a existência de Deus e que considera o seu senhorio. De modo geral, eu poderia dizer que Deus é o eixo central de uma perspectiva cristã da educação. Se alguém deseja ver essa dimensão da existência à luz de uma perspectiva cristã, ele precisa começar com Deus, ele precisa desenvolver a sua visão com Deus ou levando Deus em conta, e ele precisa terminar a sua visão levando Deus
em consideração. Então, a educação cristã nada mais é do que isso. Uma visão sobre educação que começa com Deus, que se desenvolve com Deus e que termina em Deus. É isso que eu quero mostrar para vocês agora em 3 pontos diferentes. Primeiro, quero mostrar a vocês que numa perspectiva cristã da educação, necessariamente Deus é o agente principal da atividade educacional. Deus é o agente educacional por excelência. Em segundo lugar, numa visão cristã de educação, Deus é o conteúdo da educação. E em terceiro lugar, numa visão cristã da educação, Deus é o alvo, o objetivo ou o propósito da educação. Então vamos caminhar, começando aí pelo primeiro ponto. Deus como o agente da educação. Você entendeu essa frase? Deus é o agente da educação. Por que eu perguntei a você se você entendeu essa frase? Porque, honestamente, eu não ficaria surpreso se você me dissesse que essa afirmação soa estranha para você. Sabe por quê? Porque, em geral, nós costumamos a pensar na educação como um movimento horizontal e não como um movimento vertical. Nós sempre pensamos na educação como alguma coisa que algumas pessoas fazem em relação a outras pessoas. E mesmo quando nós brigamos de alguma forma, reagindo à tendência secular de atribuir a tarefa pedagógica, por exemplo, ao Estado ou à escola, quem é que nós colocamos no lugar como agente educacional? A família. Ainda estamos presos a uma visão horizontal do processo educacional, como se educação fosse simplesmente ou exclusivamente alguma coisa que nós fazemos. Mas você se lembra do texto clássico de educação cristã, que é Deuteronômio capítulo 6, que é o texto que as pessoas frequentemente usam para afirmar a responsabilidade educacional da família? Se você se lembra, ou melhor, se você não se lembra, deixe mostrar a você que Deuteronômio 6 não concebe os pais como transmissores originais de conhecimento. Aliás, antes de Deuteronômio 6 oferecer o imperativo, tu as inculcarás a teus filhos, Deuteronômio 6 faz uma afirmação indicativa que é: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos. Ou seja, os pais ou a família não são transmissores originais de conhecimento aos filhos, como os professores não são transmissores originais de conhecimento aos seus alunos, mas Deus, e única e exclusivamente Ele, é a fonte da qual procede todo o ensino, é a fonte da qual procede todo o conhecimento. Deus é a única pessoa no universo que não transmite conhecimento de segunda mão. Não existe nada que Deus não saiba. Não existe absolutamente ninguém que possa ensinar alguma coisa a Deus. Lembre-se das perguntas retóricas feitas por Isaías lá no capítulo 40, que foram utilizadas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse repreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? E o apóstolo Paulo vai depois retomar essas palavras de Isaías para dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus, portanto, é o educador por excelência. Deus é o agente de toda educação. Irmãos, há várias passagens bíblicas
que apresentam Deus como mestre, ou Deus como educador. Uma das passagens bíblicas, que talvez você se lembra, está em Tito capítulo 2, versos 11 e 12, onde o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e preste atenção no que Paulo diz, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Por que eu estou chamando essa passagem aqui de início? Eu vou usar outras depois. Porque ela tem uma curiosidade semântica bastante interessante. Sabe qual é a palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui e que é traduzida na nossa Bíblia em português por educando-nos? É uma palavra que vem do verbo grego paideuo, de onde vem a nossa palavra pedagogo, ou pedagogia. Ou seja, nós estamos diante de uma passagem bíblica que afirma que Deus, ou mais especificamente a graça de Deus, possui um ministério pedagógico. Deus possui um ministério pedagógico. Mas alguém poderia olhar para mim e dizer assim: ô reverendo, não vem com esse negócio de que essa curiosidade semântica é uma garantia da sua afirmação, não, porque você disse que todo conhecimento procede de Deus. Mas nessa passagem, nós estamos diante de uma ação da graça redentora de Deus, que atinge a um grupo específico de pessoas para realizar uma obra específica que é a vida cristã. E se você me dissesse isso, eu diria, você está certo. É isso mesmo, esse argumento é verdadeiro. Eu só trouxe esse texto aqui a princípio, ou no início, por causa da curiosidade pedagógica. Mas ele não é suficiente para provar o meu ponto, de que todo conhecimento procede de Deus. Mas deixa eu usar outras duas passagens para mostrar a você como é que a Bíblia nos ensina que não apenas esse conhecimento necessário à santificação procede do Senhor, mas como outros tipos de conhecimento procedem dele. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 35. Texto que faz parte do contexto da construção do tabernáculo, quando Moisés fala acerca daquilo que Deus fez para que o tabernáculo fosse construído de maneira bela, de maneira artística. Êxodo capítulo 35, versos 30 a 35. E nós lemos o seguinte, nesses 5 versículos. Ou 6 versículos. Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Irmãos, essa passagem é extremamente interessante para o ponto que nós estamos trabalhando com ele aqui, porque essa passagem relaciona a Deus um tipo de conhecimento cuja aquisição nós geralmente tratamos como um processo meramente horizontal, algo que passa simplesmente de uma pessoa para outra. Por exemplo, se alguém olhasse para você e perguntasse assim: o que você acha que é necessário para que alguém aprenda alguma habilidade técnica, como desenhar ou tocar um instrumento musical, por exemplo? Possivelmente você responderia de bate-pronto: alguém que ensine, conhecimentos teóricos básicos e prática, muita prática. Se você tiver alguém que ensina,
Se você tiver conhecimentos teóricos básicos e se você tiver prática, então você é capaz, por meio dessa relação horizontal, de aprender a fazer bem alguma coisa, a ter conhecimento enquanto habilidade. Dificilmente alguém diria que a ação divina é tão importante para que alguém aprenda a desenhar ou tocar um instrumento, quanto ela é importante para alguém viver a vida em santidade. Mas o que esse texto da palavra do Senhor está dizendo é que a ação de Deus é tão importante para isso quanto é importante para as outras coisas. O que essa passagem sugere é exatamente isso, que o conhecimento, enquanto habilidade, aquilo que a pedagogia chama de saber fazer, mesmo em questões tão pouco espirituais aparentemente, procede de quem? De Deus. Deus é o agente da educação. Abra sua Bíblia agora em Isaías, no capítulo 28, e veja os versos 23 a 29, que são parte de um oráculo de julgamento. E o que essa passagem vai fazer é algo muito semelhante à outra, só que ela vai trabalhar com um tipo de conhecimento diferente. Essa primeira passagem de Êxodo trabalhou com o conhecimento enquanto habilidade, o saber fazer. Agora nós vamos ver a palavra de Deus trabalhando com conhecimento diferente. O texto diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Sobre o que está falando aqui? Sobre o trabalho de um lavrador e o conhecimento que o lavrador tem acerca do funcionamento da terra. O tempo de arar, o tempo de lançar as sementes, por que daquele jeito, por que naquele momento. Esse conhecimento acerca do funcionamento da criação de Deus, aquilo que nós poderíamos chamar de conhecimento científico. O que o texto diz sobre ele? Veja a continuidade da leitura da passagem. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O que essa passagem de Isaías nos ensina? É que além do conhecimento enquanto habilidade, o saber fazer, o conhecimento enquanto informação, o conhecimento científico também procede de Deus. Irmãos, nós tendemos a pensar que nós podemos conhecer o mundo unicamente através do trabalho dos nossos sentidos e da nossa razão. Nós dificilmente diríamos que dependemos tanto da ação divina para conhecer a natureza, tanto quanto dependemos dela para conhecer a Bíblia. Mas o que esta passagem faz é confrontar a nossa maneira de pensar e dizer exatamente isso, que o conhecimento do funcionamento do mundo criado em dimensões elementares como a física, a química ou a biologia procede de Deus. Deus é o mestre por excelência. Em todo lugar, em qualquer dimensão da existência, onde há ensino e aprendizado, Deus está em ação. Educação começa com Deus. Se queremos desenvolver uma visão cristã da educação, a primeira coisa que precisamos afirmar de maneira categórica é que Deus é o agente educacional por excelência.
Isso não significa rejeitar que Deus se valha de instrumentos humanos para promover a educação entre os homens, a família, a igreja, a escola, mas essas instituições não são instituições autônomas, não são agentes primários de educação, elas são agentes secundários de educação. E como tal, elas estão submetidas à vontade revelada do Senhor. Deus é o agente da educação por excelência. Mas uma visão cristã da educação não pode parar na afirmação de que Deus é o seu agente. Uma visão cristã da educação que se desenvolve com Deus precisa afirmar necessariamente que Deus é também o conteúdo da educação. Irmãos, uma das verdades mais centrais a respeito de Deus na Bíblia é que ele é um ser relacional. Deus é um ser que se relaciona com o ser humano. Ao contrário de outras concepções de Deus, por exemplo, do Deus aristotélico, que é um Deus impessoal e imóvel, o Deus que é afirmado pela Bíblia é um Deus pessoal e é um Deus que se movimenta em direção ao homem com o objetivo de se relacionar com o homem. E sempre que nós nos deparamos com essa verdade sobre Deus, de que Deus é um Deus relacional, que se relaciona conosco, nós nos perguntamos: por que Deus faz isso? Qual é a razão pela qual Deus se relaciona conosco? E uma das respostas que a Bíblia oferece para nos explicar por que Deus se relaciona conosco é que Ele o faz para tornar conhecida a sua glória, para dar expressão àquilo que John Piper chama de o esplendor visível, a beleza moral da perfeição multiforme de Deus. Deus se relaciona conosco para isso, para dar-se-nos a conhecer, para revelar a nós a sua beleza. Na verdade, esse é o propósito de Deus em tudo quanto Ele faz. Por exemplo, por que Deus criou o mundo? Qual foi a razão pela qual Deus trouxe as coisas à existência? O Salmo 19, verso 1 diz que os céus fazem o quê? Proclamam a glória de Deus. E o firmamento faz o quê? Anuncia as obras das suas mãos. Quando Deus criou o mundo, Ele fez para expressar a sua glória. Por que Deus realizou historicamente a nossa redenção? Pense, por exemplo, na encarnação de Jesus Cristo. Com que objetivo o Verbo se fez carne na linguagem de João? Para que nós pudéssemos ver a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. E por que Deus cumprirá todas as suas promessas relativas à consumação? Para que a terra se encha do conhecimento do Senhor, ou para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que Deus faz todas as coisas que Ele faz? A Bíblia nos ensina que Ele faz todas as coisas que faz para a sua glória. O mundo criado tem a ver com isso, e a ação pedagógica de Deus também tem a ver com isso. Por essa razão, a tradição reformada tem nutrido grande apreço pela doutrina da revelação. Essa não é uma doutrina exclusivamente reformada, ela está em outras tradições cristãs, mas a teologia reformada, a tradição reformada tem nutrido profundo apreço pela doutrina da revelação, a ponto de descrever a própria natureza da realidade em termos dessa doutrina. Irmãos, entendam o que eu estou dizendo, é importante entender bem isso. Revelação não é simplesmente alguma coisa que a realidade faz, o mundo criado, como se proclamar a glória de Deus fosse um efeito casual da sua existência, ou apenas mais uma das coisas que a realidade faz no meio de tantas outras. O mundo revela a glória de Deus, mas isso não é alguma coisa que o mundo faz como
consequência daquilo que ele é, ou não é alguma coisa que o mundo faz no meio de tantas outras coisas que ele faz também. Revelação é a natureza da realidade criada. Revelação é a essência daquilo que o mundo é. Um dia eu estava ensinando isso na minha sala de aula, e aí um aluno um pouco mais perspicaz tornou popular aquilo que eu estava ensinando naquela ocasião. Ele levantou a mão e disse assim: professor, eu acho que eu entendi o que o senhor está dizendo. E eu disse: então diga, vamos ver se você entendeu mesmo. Eu acho que o que o senhor está dizendo é o seguinte: o mundo, ele não glorifica a Deus porque é bonito. Ele é bonito porque glorifica a Deus. E eu disse: é exatamente isso. O mundo não glorifica a Deus porque ele é bonito. O mundo é bonito porque ele glorifica a Deus. Revelação é a natureza do mundo, é a natureza da realidade criada. É óbvio que as implicações disso são diversas. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira só falando sobre implicações da verdade de que o mundo é revelação. Mas eu quero levantar duas que são importantes para o meu ponto aqui, que é a questão de que Deus não é apenas o agente da educação, Deus é também o conteúdo da educação. A primeira implicação é que o verdadeiro conhecimento do mundo é simplesmente inseparável do conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento do mundo, se é verdade que o mundo é revelação, é simplesmente inseparável do conhecimento de Deus. A realidade criada, o mundo criado, não encerra em si mesmo o seu significado. O mundo é meio e não fim. O mundo é como um sinal de trânsito. Ele não existe para falar sobre ele mesmo. Ele existe para falar sobre alguma coisa que está fora dele. Quando você olha para um sinal de trânsito e diz: já vi a coisa que deveria ver, você está enganado. Porque o sinal de trânsito, se ele é uma curva acentuada à direita, a realidade apontada por ele só se tornará conhecida a hora que você entrar na curva. O mundo é assim. O mundo não é um fim, alguma coisa que deve ser conhecida como um fim em si mesmo. O mundo é um sinal que aponta para aquilo que deve ser conhecido, que está fora da realidade criada. É por isso que o que a Bíblia diz em Eclesiastes é que toda tentativa de conhecer o mundo à parte do conhecimento de Deus é frustrante, é inútil, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Então essa é a primeira implicação importante. O verdadeiro conhecimento do mundo é inseparável do conhecimento de Deus. Mas há uma segunda implicação, é que se algum conhecimento verdadeiro do mundo é alcançado, então de alguma forma Deus está sendo conhecido. Nem sempre Deus é reconhecido, mas sempre que alguma coisa verdadeira sobre o mundo está sendo conhecida, Deus está sendo conhecido, nem que seja daquela maneira que Paulo diz que os ímpios conhecem a Deus quando ele pregou no Areópago, fazendo o quê? Tateando, tentando conhecer alguma coisa a respeito dele. Todas as vezes que o verdadeiro conhecimento do mundo é alcançado, de alguma forma Deus está sendo conhecido. Por quê? Porque o conteúdo da educação é imediatamente a revelação de Deus e, finalmente, Ele próprio. Irmãos, entendam, isso não é verdade apenas para a educação cristã. Isso é verdade também para a educação secular. Nesta, assim como naquela, a revelação de Deus e, finalmente, Ele próprio, de alguma forma, estão sendo conhecidos. É claro que existe uma diferença importante entre as duas coisas. E qual é a diferença, ou quais são as diferenças? Simples. As diferenças são a abrangência da revelação e a consciência da revelação. A educação secular, quanto à abrangência, se dirige apenas à revelação geral de Deus.
Enquanto a educação cristã se dirige às duas coisas, a revelação geral e a revelação especial de Deus. Então a educação cristã tem uma visão completa da revelação de Deus ao homem. Por causa disso, a educação cristã compreende o mundo como ele é, como revelação. Enquanto a educação secular tende a considerar ou a olhar para o mundo como se ele fosse um fim em si mesmo. Deus é o conteúdo da educação. Quando alguma coisa verdadeira está sendo conhecida, de alguma forma, a verdade revelada por Deus e a pessoa de Deus estão sendo conhecidas também. Mas isso não é tudo. À luz de uma perspectiva cristã, Deus é o agente da educação, Deus é o conteúdo da educação e Deus é finalmente o propósito ou o alvo da educação. Eu comecei a minha argumentação no tópico anterior dizendo que o propósito de Deus, o alvo de Deus ao fazer aquilo que Ele faz, é tornar conhecida a sua glória. Tudo que Deus faz no mundo e na nossa vida, Ele faz para glorificar o seu nome, revelar a sua beleza, para levar os homens a contemplar aquilo que Ele é. Por duas razões, pelo menos, eu tenho dito que nós deveríamos fazer do propósito de Deus o nosso propósito em toda a nossa existência. E isso tem implicações especiais para a educação cristã. A primeira razão é que nós temos orientação clara para isso, para fazer do propósito de Deus, que é glorificar o seu nome, o propósito da nossa existência também. Por exemplo, em termos de conhecimento, o profeta Jeremias diz o seguinte a nós: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Qual deve ser a nossa glória? O projeto de Deus é glorificar o seu nome. O que Jeremias está dizendo é que nós fazemos bem quando nós adequamos o nosso projeto ao projeto de Deus. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então nós temos razões, ou a primeira razão pela qual nós devemos fazer do propósito de Deus o nosso propósito, é que há uma orientação bíblica clara para isso. Mas há uma segunda razão, é que nós vivemos em um universo normativo. Ou seja, nós vivemos em um universo ordenado, criado para funcionar com base nas leis que Deus estabeleceu para que o seu propósito fosse alcançado. E sabe o que isso significa? Que a nossa verdadeira realização, a nossa verdadeira felicidade é uma consequência da nossa adequação ao projeto de Deus. É por isso que a primeira pergunta do breve catecismo diz que o fim principal do homem é duplo. Nós às vezes paramos só na primeira expressão, glorificar a Deus. Mas a resposta da pergunta inclui um segundo elemento que é consequência disso, é gozá-lo para sempre. Ou seja, a felicidade humana, a verdadeira satisfação humana é um subproduto da glória de Deus. Porque nós vivemos em um mundo ordenado por Deus para que o seu projeto seja cumprido. Quando nós, portanto, adequamos o nosso projeto ao projeto divino, nós colhemos as consequências benéficas de fazer isso. A visão secular de educação restringe os objetivos da educação a experiências temporais. Se você for perguntar para os educadores, para que a educação existe? Qual é o propósito da educação? Para onde a educação deve conduzir um indivíduo? Alguns educadores vão dizer, o propósito da educação é levar o indivíduo ao conhecimento teórico da realidade.
Outros vão dizer, é o desenvolvimento econômico, é levar o indivíduo a melhorar a sua vida. Outros vão dizer, é o bem-estar social, é ajudar o indivíduo a construir, de alguma forma, uma sociedade melhor. Mas é óbvio que se conhecer a Deus deve ser o projeto ou o propósito básico de toda a nossa existência, é óbvio que esse também deve ser o projeto da nossa atividade pedagógica. E uma visão cristã de educação deve afirmar isso, que o objetivo da educação é levar os homens a conhecer a Deus, a se deleitar em Deus, a alcançar, ou buscar e alcançar a glória de Deus. Talvez a questão que se coloque nesse momento, para você que esteja me ouvindo, é a seguinte: ô professor, isso significa de maneira prática que nós deveríamos promover uma substituição de todas as disciplinas da educação básica, única e exclusivamente pela teologia? Ou seja, já que o projeto da educação cristã é conduzir os homens a glorificar a Deus, a conhecer a Deus, nós deveríamos abolir o ensino de língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia e botar só teologia nas escolas? Talvez você estranhe um pastor dizer o que ele vai dizer agora, mas a resposta é não. É claro que não. A teologia é uma área do conhecimento particular que lida de maneira específica com a revelação especial de Deus. Obviamente que ela é uma disciplina extremamente importante, porque sem o conhecimento da revelação especial de Deus, é impossível conhecer de maneira adequada a revelação geral de Deus. Mas a educação lida de maneira direta com o todo dessa revelação, com a revelação geral e com a revelação especial. Ela deve ter em vista a formação integral de um indivíduo, que significa prepará-lo em conceitos e habilidades que extrapolam os limites da teologia enquanto uma disciplina teórica. E, preste atenção nisso, além disso, conhecimento na Bíblia não é um termo cujo significado se restringe à ideia de elaboração conceitual. Quando a Bíblia fala que o alvo da nossa existência é conhecer a Deus, ela não está falando exclusivamente de conhecer teologia, de conhecer ou de ter uma boa, ou ter bons conceitos sobre Deus na nossa mente. Porque, sobretudo, quando utilizado na relação entre duas pessoas, o termo conhecimento na Bíblia tem a conotação de um compromisso existencial, um compromisso pactual. Você se lembra qual é o sinônimo da palavra conhecimento em Deuteronômio capítulo 6? Aliás, esse é um sinônimo que a Bíblia usa frequentemente como sinônimo de conhecimento ao longo do seu texto. Você se lembra qual é o sinônimo? O sinônimo é temor. Se você ler Deuteronômio 6 de novo e der uma olhada no que Deuteronômio 6 diz sobre o propósito ou o objetivo da educação, você vai ver que o texto diz que Deus ensinou as coisas a Moisés, para que Moisés ensinasse as coisas ao povo, com que objetivo? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos. O que significa levar pessoas a conhecer a Deus? Conduzir pessoas ao conhecimento de Deus. Não significa levá-las apenas a ter uma compreensão conceitual das verdades a respeito do Senhor, mas significa levar as pessoas, conduzir as pessoas a um relacionamento pessoal com Deus, que se expressa na integralidade da sua existência. O que seria uma visão cristã da educação? É claro que há muito que precisa ser desenvolvido nesse aspecto particular da nossa existência. Mas, a grosso modo, nós poderíamos dizer que o distintivo
de uma perspectiva cristã da educação é a centralidade da pessoa de Deus. Esse é o grande distintivo. Enquanto a educação secular, ou uma visão secular de educação, ignora a existência e a atuação de Deus na história, a visão cristã de educação considera a existência de Deus e leva em conta a sua atuação na história. Por consequência, uma visão cristã da educação começa, se desenvolve e termina em Deus, afirmando que Deus é o agente de todo o processo e atividade educacional, afirmando que Deus é o conteúdo de toda a atividade e processo educacional, e afirmando que Deus é o objetivo, Deus é o alvo de toda a atividade e processo educacional. Pois bem, só lhe deu glória é uma expressão que tem sido proclamada nos 4 cantos do nosso país nos últimos dias como uma espécie de lema, por causa da redescoberta da influência da tradição reformada. Muita gente tem usado essa expressão: precisamos viver para a glória de Deus, precisamos expressar a beleza de Deus na maneira como nós vivemos, como uma espécie de síntese do correto entendimento da vida cristã, que carrega a ideia de que a verdadeira espiritualidade deve se expressar por meio de uma vida inteira de serviço a Deus. O que eu creio que nós precisamos fazer, e o que eu quis fazer nesta palestra, é apenas mostrar em traços iniciais como isto é possível, é fazer com que só lhe deu glória seja não apenas uma proclamação do nosso discurso, mas eu creio que nós precisamos fazer com que este lema seja cada vez mais real na nossa prática de engajamento cultural. Ou seja, só lhe deu glória precisa ser mais do que algo que nós falamos, precisa ser algo que nós fazemos. E o que significa isso? Significa compreender a centralidade de Deus em cada esfera da nossa existência. Eu não tenho tempo de mostrar muitas aplicações dessas verdades, mas eu creio que a apresentação desses princípios pode levar você a pensar em quantas coisas trabalhar com eles seriam mudadas na nossa prática educacional. Por exemplo, de quem é ou de qual dos agentes secundários é a responsabilidade de exercer a tarefa da educação? Existem 3, não é? A família, a igreja e a escola. A pergunta é simples: se você trabalha com a tese de que o agente primário da educação é Deus, pergunta para ele. Ou seja, se ele está sendo considerado, vá perguntar para ele a quem ele delegou de maneira primária a responsabilidade de educar. Isso é só uma amostra de como é que levar Deus em conta poderia, de alguma forma, afetar de maneira prática a nossa visão a respeito da educação. Que Deus nos ajude a aplicar essas afirmações e que elas se tornem cada dia mais concretas na nossa experiência, na maneira como nós educamos nossos filhos, na maneira como nós contribuímos para que pessoas sejam educadas no contexto da Igreja de Deus, e para aqueles que estão envolvidos com a educação escolar, para que nós contribuamos também para que outras pessoas que se aproximam de nós, trazidas pela boa mão de Deus, conheçam o nosso verdadeiro Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.